Tudo bom, galera? Hoje nós vamos conversar sobre gastrite e como curá-la de uma vez por todas. Condição 99% das vezes mal diagnosticada e, quando diagnosticada, quase 100% das vezes erroneamente tratada. Mas afinal de contas, o que é a gastrite? Eu posso subdividi-la em dois tipos, a aguda e a crônica. Vamos começar falando da aguda. O que é a gastrite aguda? É aquela que você já conhece os sintomas. É dor e queimação abdominal, saciedade enorme após pequenas refeições, dilatação, distensão abdominal e, em alguns casos, até náuseas e vômitos. E o que pode causar esse tipo de gastrite? São muitas as condições. Por exemplo, medicamentos. Aquela prednisona que seu médico mandou você tomar, aquele corticosteroide que causa diversos problemas, abaixa a sua testosterona também. Anti-inflamatórios não esteroidais, aquele inocente AS, aquele paracetamol que não quer nada e causa diversos problemas. Alimentos contaminados com germes, como por exemplo bactérias e vírus que liberam toxinas que irão causar essa gastrite. Estresse, seja físico ou psíquico, radioterapia, álcool, infecção e até mesmo ingestão de substâncias corrosivas. E qual é o diagnóstico? É bem difícil fazer um diagnóstico decente nesse sentido. Somente quando existem diarreias ou vômitos acompanhados de sangue, recomenda-se fazer a endoscopia digestiva alta. Caso contrário, você fica perdido, os médicos nem sabem o que fazer. Você pode ter a gastrite crônica também. Bom, vamos dar uma olhadinha. Quais são as causas? Você pode estar, por exemplo, infectado com a bactéria H. pylori, aquele alimento mal higienizado, aquele alimento cru. E essa bactéria ela vive muito bem, obrigado, em ambientes ácidos. E ela destrói o seu revestimento, a sua mucosa gástrica. E a sua mucosa vai começar a sofrer danos da sua própria produção de HCl, da sua própria produção de ácido clorídrico. E você também tem a gastrite atrófica, onde existe um ataque de anticorpos ao revestimento gástrico. O que é a gastrite atrófica? Existe uma diminuição das suas células produtoras de ácido, ou seja, você não produz mais ácido, existe uma falta de ácido clorídrico. E isso é cada vez mais comum na sociedade de hoje. Bom, todas as pessoas que têm falta de ácido no estômago também possuem fadiga adrenal e vice-versa. Pessoas com fadiga adrenal possuem falta de ácido. Você já parou para perceber que aquelas pessoas que têm uma digestão difícil são aquelas também que ficam muito cansadas, que estão desanimadas? Bom, é tudo interrelacionado. Conforme passa a idade, existe uma queda brusca de produção de ácido no seu organismo. Por exemplo, após os 40 anos, essa queda é mais acentuada. Então, pessoas com 40 anos em diante têm sim gastrite atrófica. Ah, mas eu tenho menos de 40 anos. Será que eu tenho gastrite? Bom, é bem provável que sim, porque algumas condições como deficiência de iodo e incompatibilidade alimentar te levam a esse quadro de hipocloridria. Você faz suplementação com Lugol? Você ingere algas marinhas diariamente? Acho que não, né? Então é muito provável que você tenha isso. Incompatibilidade alimentar. Aquelas pessoas teimosas que insistem em usar substâncias alergênicas, que têm intolerância ou até hipersensibilidade. Alergia é aquele processo imune imediato, mediado pela imunoglobulina do tipo E. Você come e na hora fecha sua garganta, você fica sem respirar, você baixa no hospital na hora. Intolerância alimentar é um processo enzimático. É, por exemplo, a pessoa que tem intolerância à lactose não consegue quebrar a lactose em glicose e galactose. A maioria das pessoas, vamos combinar. E hipersensibilidade. Um exemplo é a hipersensibilidade ao glúten. É um processo imune tardio, mediado pelas imunoglobulinas do tipo G, M e A. Aí você come aquele pão hoje, que delícia. Só lá depois de 3 dias começa a vir aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca, que você não sabe de onde veio. Agora está explicado. É um processo imune tardio. E quais são as consequências? São muitas consequências. Mas eu vou te fazer uma afirmação. Elas são agravadas pelo tratamento ortodoxo. Por quê? O tratamento ortodoxo já causa diversas consequências por si mesmo. Além disso, eles abaixam o ácido, que é errado. A gente vai ver por que é errado. O mundo está virado de cabeça para baixo nesse sentido. Bom, você vai no médico. Você fala que está com gastrite. Então ele vai te recomendar alguma dessas classes de medicamento, como por exemplo antiácidos. E qual o problema de usar antiácido? Você parou o uso, você pode ter um rebote, produzir ácido em excesso. Não faz muito sentido. Não vai melhorar absolutamente nada. Ou antihistamínicos do tipo H2. O mais famoso é a cimetidina. Bom, e o que ela causa?
Ela pode causar, por exemplo, em você, hipotireoidismo tipo 2, porque diminuindo a absorção de ferro a nível estomacal, você não consegue ativar os receptores de T3, da triodotironina. O ferro é necessário para essa ativação, te levando então a um quadro de hipotireoidismo tipo 2. Ela também inibe a ciclooxigenase, que estimularia as prostaglandinas do tipo E2, que levam à proteção da sua mucosa gástrica. Ou seja, você vê o médico está te dando um remédio que é para melhorar a gastrite, mas na verdade ela está tirando a sua proteção. Como assim? Quanto mais você estuda, mais você começa a ver essas coisas esquisitas da indústria farmacêutica. Bom, e os inibidores da bomba de prótons? O mais famoso do cara crachá. Tô com gastrite, você fala no médico ali, omeprazol. Tô com gastrite, omeprazol. Tô com gastrite, omeprazol. É sempre assim. É o cara crachá o mais recomendado e é uma consequências absurdas. Ele, por exemplo, acelera a fase 1 de detoxificação, causando uma dessincronia com a fase 2, ele perde sincronia. E isso gera acúmulo de toxinas. Por exemplo, você está usando omeprazol e você vai beber um álcool, você vai beber uma cerveja. O que acontece? Quando você ingere a cerveja, o etanol, ele precisa sair do seu organismo, se detoxificar. O segundo passo, a segunda etapa de detoxificação é transformar ela em acetaldeído. Mas o que acontece? Se perde a sincronia entre a fase 2, entre a fase 1 e a fase 2, você vai acumular o acetaldeído, que é uma substância, um metabólito muito mais tóxico que o próprio etanol. Ou seja, o omeprazol com cerveja é um veneno, uma bomba. Você também vai eliminar a sua barreira gástrica. O estômago, o ácido estomacal, ele é uma barreira contra germes, contra vírus, bactérias, contra todo tipo de problema. E você aumentando a alcalinidade, diminuindo a acidez, você vai causar diversos problemas. Geralmente a acidez do estômago gira em torno de 2,5, ideal menos de 2, mas pode chegar até 3. E você usa um omeprazol, por exemplo, você vai lá para 4, 4,5 de pH. É com certeza, 100% de certeza, problemas. E o uso de antibióticos? Eu vou te dar uma razão bem simples para você não usar antibióticos. Primeiro, antibiótico não mata germe, nunca matou. Ele apenas impede a reprodução. Por quê? Porque ele atua na membrana do germe. Só que depois de um tempo atuando na membrana, o germe ele tem uma certa inteligência. Ele olha e fala, opa, vou sair da membrana. E ele sai da membrana em sua L-forma. E aí então cria-se a famosa resistência aos antibióticos. Portanto, existem outras maneiras que eu vou ensinar nesse vídeo lá na frente, o que pode substituir o antibiótico, coisas muito mais eficazes que você pode agregar na sua vida. Bom, e como consequências, por exemplo, eu estou pegando leve, eu estou pegando apenas uma consequência de cada, só para pegar leve, porque é uma lista infinita de problemas. Ele pode, por exemplo, abaixar o seu pH, a sua voltagem celular, te levando a ter doenças crônicas, por exemplo. Bom, além de causarem tudo isso, o que eles fazem? Todos esses remédios, sem exceção, estão ali para quê? Para diminuir a sua produção de ácido clorídrico. Mas a gastrite de hoje, predominante, é a gastrite atrófica. As pessoas já têm falta de ácido, elas precisam repor o ácido. Então, se você diminui a produção de ácido, você vai agravar diversos tipos de problemas. Os problemas relacionados à hipocloridria. Vamos dar uma olhada, por exemplo? Por exemplo, um crescimento anormal de bactérias, tanto no intestino, quanto no estômago, quanto em tudo que é lugar. Por exemplo, parasitas. Como você sabe se você tem muitos parasitas no seu organismo? Vê um exame de sangue. Se os seus eosinófilos tiverem mais de 500, certeza que você está infectado com parasitas. O próprio H. pylori. Se a sua barreira está rígida, se a sua barreira estomacal está com pH decente, ele não consegue ficar lá. E a bactéria E. coli, que vive no seu intestino. E ela gosta de dar uma passeada dentro de você. Ela gosta de ir lá para o seu pulmão. E ela vai lá para o seu pulmão e começa a te dar uma pneumonia recorrente. Você fica com tosse e falta de ar. Sabe sua avó, seu avô, aquele tio, até você mesmo, que vive tossindo, está com falta de ar e não sabe o motivo, já foi no médico e ninguém resolve? Pode ser falta de ácido, porque quando a bactéria está no intestino e quer passar para o pulmão, ela vai encontrar quem no meio do caminho? O estômago. Se o estômago estiver suficientemente ácido, a bactéria morre. Mas se ele estiver alcalino, por causa do omeprazol, por exemplo, passa direto. Então aí você vai ter esse tipo de problema. E se você quiser resolver isso, você vai ter que repor ácido clorídrico como suplemento. Pode te levar a ter artrite reumatoide, aquele bafo insuportável. A pessoa já escovou o dente,
A pessoa já escovou o dente, mas você conversa com ela, você sente aquele bafo na sua cara horroroso, muito complicado. Aquela pessoa com rosácea, rosácea é típico de que tem falta de ácido no estômago. Bom, outra coisa importante e muito fundamental é a desnutrição. Desnutrição é uma das causas do desenvolvimento de doenças crônicas no dia de hoje, principalmente a proteica. Por quê? Porque o pepsinogênio, uma enzima digestiva inativa, ela precisa ficar ativa, virar pepsina dentro do estômago. Para quê? Para digerir proteína. E ela só consegue fazer essa transformação, essa passagem, quando existe um pH menor que 4. Mas você está tomando omeprazol, o teu pH está alto. Ou seja, não vira. O seu pepsinogênio não vira pepsina. Então você tem um comprometimento, uma inibição da sua digestão proteica. E você que está fazendo aquela dieta para ganhar massa muscular, para ir na academia, ficar legal, ficar fitness, você pode ter certeza, está jogando dinheiro no lixo. Dieta hiperproteica? Jogando dinheiro no lixo, você não está digerindo. O alimento vai ficar lá dentro de você putrefando cada vez mais. Mas vamos entender o processo de digestão, como que acontece, para facilitar a sua vida, o seu entendimento. Tudo começa na saliva. Você pega, põe aquele alimento na sua boca. Então a sua saliva, você produz mais ou menos de 1.000 a 1.500 ml de saliva ao dia. E ela possui ação de sucos digestórios, são ricos em enzimas. A amilase, por exemplo, que é responsável pela digestão de amido e glicogênio. E a lipase lingual, responsável pela digestão de lipídios. Bom, quando você acompanha a comida, ela vai descer pelo seu esôfago até atingir o seu estômago. Lá no seu estômago, ela tem que sofrer ação do suco gástrico para virar essa pasta branca, esse líquido branco, uma consistência meio pastosa, o famoso quimo. E para poder posteriormente seguir caminho pelo duodeno, chegar até o intestino e continuar a digestão e ser absorvida. Bom, do que é composto o suco gástrico e qual a sua quantidade? Você produz em torno de 2.000 a 2.500 ml ao dia. E ela é composta de enzimas, como por exemplo a pepsina, que você acabou de ouvir falar, que é responsável pelo início da digestão proteica a nível estomacal e do próprio ácido clorídrico, além da lipase gástrica, que junto com a lipase lingual são responsáveis por 30% de toda a hidrólise lipídica do seu corpo. Bom, legal. O que acontece depois? A digestão a nível estomacal ela vai gerar peptídeos aminoácidos que vão estimular a secretina e a CCK, que vão ativar a digestão pancreática principal, que acontece lá no seu intestino. Ou seja, sem uma digestão a nível estomacal adequada, nada de digestão também intestinal, ou seja, você está literalmente na fossa. Bom, vamos entender um pouco da anatomia do estômago, para entender como acontece todo o processo e facilitar a sua vida nos protocolos. Bom, o estômago ele é dividido em células. Você possui, por exemplo, as células do fundo do estômago, as famosas células parietais, responsáveis por produzir o ácido hidroclorídrico, HCl, e o fator intrínseco. O fator intrínseco ele se junta com o fator extrínseco, a famosa vitamina B12. Quando eles se juntam, eles formam um complexo. Esse complexo ele vai ser absorvido no seu organismo. É necessária essa junção dos dois para a vitamina B12 ser absorvida. Mas existem pessoas com falta de fator extrínseco, que, por exemplo, fez uma cirurgia bariátrica. Então, elas têm deficiência de B12. Ou se você usa omeprazol, mesma coisa. Você vai ter deficiência de vitamina B12 por deficiência de fator extrínseco. Isso leva ao que exatamente? A vitamina B12 é importantíssima no processo de metilação, ou seja, de transformar o aminoácido metionina, quando ele vira homocisteína, ele precisa voltar a ser metionina. E esse processo de metilação, além de diversos fatores no seu organismo. Quando isso não acontece, você acumula homocisteína, um quadro chamado de hiperhomocisteinemia, tóxico em diversos níveis. Ninguém quer homocisteína alta, doenças cardiovasculares, doenças em neurotransmissores, depressão, diversos problemas. Enfim, você tem também as células principais que transformam o pepsinogênio em pepsina. Lembra que eu falei? Essa transformação, essa passagem só acontece num ambiente, num pH menor que 4. E a pepsina, mais uma vez, responsável pelo início da digestão proteica. As células D do fundo do estômago produzem a somatostatina, um hormônio inibitório que iremos ver adiante para que serve.
Nós temos também as células ECL, Enterochromaffin-like, que produzem histamina. O que é histamina? É o hormônio da desidratação. Um bebê, quando ele começa a ter crise de asma, na verdade ele está desidratado. Por quê? Ele está desidratado, ele produz histamina, vai começar a ter aquela crise de asma. E qual é o tratamento? Hidratar o bebê e não dar anti-histamínico. Pode ter certeza, é totalmente desnecessário beber com asma. Hidrata para você ver o que acontece. Esquece de ficar dando anti-histamínico, uma besteira. Alguns casos, claro que alguns casos é recomendado, mas faz o teste, você vai ver que apenas a hidratação resolve. Temos nas mucosas a produção de muco e de bicarbonato de sódio. O muco serve para proteger, né, revestir a sua parede gástrica contra a ação do ácido produzido, contra a ação da HCl. E o bicarbonato de sódio é um neutralizador, ele vai anular o excesso de ácido. Ou seja, existe todo um equilíbrio muito bonito dentro do seu organismo. Bom, e a produção do ácido ela é dependente do quê? De acetilcolina, de histamina e de gastrina. Vamos entender como acontece? Você comeu um alimento, ele vai lá fazer uma distensão estomacal. Então tudo começa com a produção, a fase encefálica. Essa distensão estomacal vai estimular o seu nervo vago. E essa estimulação vai fazer atuar o sistema nervoso entérico. O que é isso? O sistema nervoso entérico é aquele que existe uma ligação entre seu trato gastrointestinal e o seu cérebro. E quando ele começa a atuar, ele vai estimular a produção, o início, as etapas de produção do HCl, estimulando as células G a produzirem gastrina, que posteriormente estimularão as células HCl a produzirem histamina, que irão se encontrar com a acetilcolina e formar o HCl. A acetilcolina também é responsável? Também. Então, olha só que legal, quer melhorar a digestão? Uma dica aí, por exemplo, usar inibidores da colinesterase. O Persine A, o Persia serrata, por exemplo, né? Além de fontes naturais de acetilcolina. Então é bem interessante, como ovos, por exemplo. Então você também tem as células D, que vão produzir a somatostatina, que fazem a regulação parácrina. Quando você tem um excesso de HCl sendo produzido, um excesso de gastrina, ou seja, um excesso de ácido clorídrico sendo produzido, a somatostatina vai lá e inibe a gastrina, ou seja, tem um equilíbrio. É todo um equilíbrio perfeito que tem no seu organismo. E as células G, mais uma vez, produzem a gastrina. E existe uma síndrome muito rara, síndrome de Zollinger-Ellison, que quando você tem um tumor, por exemplo, no pâncreas, que também produz a gastrina, você produz um excesso de ácido clorídrico. Isso é raríssimo. E engraçado que a maioria dos tratamentos hoje em dia é para diminuir esse, entre aspas, excesso. Na verdade, gastrite, 95% dos casos, é a falta de ácido clorídrico e não o excesso. Quem é que tem essa síndrome? 1%, 1% é um absurdo. É muito pouco, é quase nada. Bom, além a falta de ácido também ela vai ter alergias, depressão, infecções, vulnerabilidade a infecções como cólera, tifoide, salmonela, perda de vontade sexual, sua libido vai lá embaixo e disbiose intestinal. O intestino é um órgão virtual extremamente importante. Ele é responsável de 60% a 80% de todo o seu sistema imunológico. Se eu te falar que você é 90% bactéria, o seu genoma, o seu DNA é 90% bactéria. E apenas 10% das suas células são humanas. Então nós precisamos se focar muito na nossa microbiota. É lá onde se encontram quase todas as nossas bactérias que fazem bem para a nossa saúde. E, bom, disbiose é quando a microbiota fica nociva, começa a ser patogênica devido a mudanças na sua atividade metabólica, distribuição no trato gastrointestinal ou através da mudança de tipos e quantidades de micro-organismos. E qual é a consequência de ter uma disbiose, por exemplo? Você vai ter um supercrescimento no intestino delgado, levando a inflamação, acidose, má absorção de nutrientes, endotoxemia, que é a translocação de bactérias no seu organismo, sepse, danos ao fígado e deficiência de neurotransmissores. O intestino é como se fosse um segundo cérebro, ele possui neurotransmissores também. E 90% da comunicação do sistema nervoso entérico é aferente, ou seja, o seu intestino ele manda o seu cérebro fazer coisa, não é o contrário. Não é o seu cérebro que manda o seu intestino, o intestino que está no poder, ele que manda. 90% da comunicação vem do intestino. E, bom, esses neurotransmissores, que nós possuímos aí em torno de 100 milhões, eles têm diversas funções, como, por exemplo, a produção e secreção
de secreções intestinais e o próprio ácido hidroclorídrico, enzimas pancreáticas. Eu estou falando aqui, é lógico, só no lado da parte digestiva, porque é o assunto desse vídeo, mas as funções são absurdas, é muita coisa no organismo como um todo. Bom, se você tem deficiência disso, você fica num ciclo vicioso. Então, mais uma coisa que prejudica, causa mais, fortalece a sua hipocloridria. Crises de asma. Existe um tratado de 1698, ou seja, lá há 317 anos atrás, considerando que estamos hoje em 2015, o Sir John Floyer provou uma correlação direta entre asma e falta de ácido estomacal. Então, crianças que têm asma, muitas vezes têm deficiência de ácido, adultos também, e além de baixos níveis de dióxido nítrico. Então, tem que ficar esperto aí. Pessoas com asma vão se beneficiar muito com o tratamento de reposição de ácido clorídrico. E o famoso refluxo, DRGE, em inglês GERD, doença do refluxo gastroesofágico. Agora, esse é um grande mito que eu vou quebrar. Eu vou provar para você que refluxo não é a falta de ácido. Refluxo é a falta de ácido e não o excesso, vai ser provado. Bom, muitas vezes o refluxo ele é confundido com dor de angina ou infarto do miocárdio, porque dói o peito. A pessoa que tem problema, que sobe, tem aquele refluxo, começa a dar aquela dor no coração. Tem hospitais nos Estados Unidos que eles nem se preocupam em ver se o problema está em nível estomacal, em nível do trato gastrointestinal. Já chegam operando, o que é um absurdo, né? Bom, vamos entender a verdade. Agora você vai conhecer a verdade, passo a passo. O que acontece? O que acontece quando você come? Vamos começar. Você vai lá, você comeu. A comida desceu pelo seu esôfago, chegou no seu estômago. Chegou no seu estômago, ele vai ter um aumento do pH. Não é legal, né? O pH do estômago tem que ser ácido para digerir a comida. Então as células parietais do fundo do estômago, que fica mais ou menos aqui, vão secretar ácido clorídrico, exatamente para diminuir esse pH e favorecer a digestão. Ao passo que elas produzem HCl, elas também produzem bicarbonato de sódio. Só que esse bicarbonato, ele vai para fora da célula, vai para o sangue, aumentando o pH sanguíneo. Essa condição se chama alkaline tide, o que é muito interessante. pH alcalino no sangue é extremamente benéfico, extremamente. Então toda vez que o seu estômago está com a acidez adequada, com quantidade legal de ácido, o seu sangue está alcalino, o seu sangue está oxigenado, melhorando um aporte de oxigênio, o que é essencial para renovação de células, para prevenção de doenças crônicas e tratamento de câncer. Muitas pessoas com câncer vão fazer terapias oxidativas, como Vonardene, por exemplo, e pagam verdadeiras fortunas. Então, imagina uma pessoa que está tomando um omeprazol da vida e, vamos supor, ela tem um câncer, ela está jogando gasolina na lenha, né? Vai queimar tudo, né? Bom, não sei como as pessoas conseguem fazer esse tipo de coisa. E, enfim, então você comeu, a comida vai descer pelo esôfago, e o esôfago ele tem um pH de 6,5, 7. O suco gástrico geralmente tem um pH de -2, antes de chegar, antes de se neutralizar pela ação da comida. Bom, aí cai a comida lá, ela vai ter que virar o quimo, e esse quimo ele precisa estar no pH correto. No pH correto, ele vai sinalizar para que o esfíncter pilórico ou piloro se abra. Quando ele se abrir, a comida daqui ela vai passar por aqui e vai chegar até o duodeno, podendo posteriormente ir para o intestino e continuar o processo digestório. Só que o pH está alto. Você está tomando omeprazol, está com hipocloridria, você está tomando qualquer tipo daqueles medicamentos citados. Então, o esfíncter pilórico ele não abre. Se ele não abre, o que acontece com a comida que está aqui? O que acontece com o quimo que está aqui? Ele volta para o esôfago. Olha só. Se ele volta para o esôfago, você tem o famoso refluxo, famoso doença do refluxo gastroesofágico. Agora, o quimo que estava lá com um pH mais ou menos de 4, encontra com o pH do esôfago de 6,5, 7, adivinha o que acontece? Consequências. Então você vai ter lesões na mucosa, podendo causar ulcerações. Você pode ter o esôfago de Barré, né, que te leva a um câncer esofágico. Como você trata um esôfago de Barré? Diminuindo o ácido? Óbvio que não. É dando ácido. Tratamento de esôfago de Barré é suplementando com ácido clorídrico. Vamos ficar espertos nisso. Bom, e mais uma vez, refluxo é a falta de ácido e não o excesso. Isso já vem sendo falado por diversos especialistas ao redor do mundo, como por exemplo, o pai dos hormônios bioidênticos, o Dr. Jonathan Wright, escreveu um livro muito interessante.
Porque o ácido estomacal é bom para você, curas naturais de diversas patologias. Então, fiquem espertos aí. E quanto ao diagnóstico, como você vai saber que tipo de gastrite você tem e como tratá-la? Bom, eu vou ensinar algo muito simples e muito interessante que você pode fazer na sua própria casa. Se eu te perguntar, quando que você sente desconforto e queimação? Antes ou depois de comer? Se você sente esse desconforto antes de comer, estômago vazio em jejum, é muito provável que você tenha hipercloridria, excesso de ácido. Isso é raríssimo. A comida também não fica parada no seu estômago, você digere rápido, você come e sai rapidinho de você fica lisinho rapidinho. E geralmente nessas condições, quando a pessoa come, alivia, passa aquele incômodo, aquela dor, é aliviada. Agora, se todo esse desconforto vem depois que você come, muito provável que você tenha falta de ácido, hipocloridria, que é comum na maioria das pessoas. A pessoa come, a comida fica parada na barriga, no estômago, você fica inchado. Então a maioria das pessoas tem esse tipo de problema. Bom, outra forma de você descobrir que tipo de gastrite você tem é o teste do bicarbonato de sódio. Você vai pegar uma colherinha de café, que é essa menor, e vai preencher apenas metade dela com bicarbonato e misturar em meio copo d'água. E você vai tomar. Só que você vai tomar e você vai esperar 5 minutos. Você vai esperar 5 minutos e vai ver o que acontece. Se você arrotar num período de 3 minutos, parabéns! O seu ácido clorídrico estomacal é perfeito, está normal. É raro também. Hoje em dia é raro. Uma criança de 10 anos provavelmente vai arrotar em torno de 3 minutos. Está com o ácido perfeito. Agora, se você arrotar em menos de 2 minutos de maneira seguidas, repetidamente, é muito provável que você tenha excesso de ácido, o que é raríssimo, a não ser que você tenha síndrome de Zollinger-Ellison ou algum outro motivo, mas é muito raro. E se passar 5 minutos e você simplesmente não arrotar, a maioria das pessoas vai acontecer isso, implica que você tem deficiência, falta de ácido clorídrico. Vamos então conhecer o tratamento, como resolver os seus problemas, tanto para o excesso quanto para a falta. Vamos ver para o excesso de ácido. Qual é a coisa mais inteligente de se fazer? Se você está com um problema, é quase 100% de certeza que você está infectado com o H. pylori. Então a coisa mais inteligente é eliminar os agentes causadores. Vai embora, H. pylori, sai daqui, eu não te quero aqui. Então você pode usar probióticos e substâncias antibacterianas. Por que o probiótico ajuda? Primeiro, ele vai reforçar a sua barreira gástrica. Lembra que eu falei? Um pH adequado, não existe terreno para o H. pylori ficar ali. O H. pylori ele consegue viver num ambiente ácido, mas não o suficiente. Então, a barreira tem que estar rígida. E o probiótico ajuda nisso. Além de haver uma competição entre as cepas dos probióticos e do H. pylori pela adesão de receptores a nível estomacal. Eles produzem também substâncias antimicrobianas e bacterianas, como bacteriocinas, peróxido de hidrogênio, que é uma substância, a famosa água oxigenada, né? bem interessante, e ácidos como o lático e o acético. Bom, e usar substâncias antibacterianas. Se eu te falar para você não usar antibiótico, você usaria? Você deixaria de usar? Bom, é muito difícil quebrar esse paradigma. Por quê? Porque você não conhece os 3 reis magos. Se você tem acesso aos 3 reis magos, se você tem essa poderosa carta na manga, você jamais vai usar antibiótico na sua vida. Porque isso aqui, meu amigo, isso aqui é ouro, isso vale ouro. Se você tem ozônio, se você tem prata coloidal, ou se você tem peróxido de hidrogênio, 35% grau alimentício, e sabe como usá-los, porque não adianta ter o produto e usar errado, achando que vai funcionar. Pode causar problema à sua saúde? Pode. Então você tem que saber usar, ter um protocolo. Você nunca mais vai usar antibiótico na sua vida. Antibiótico vai ficar somente para casos emergenciais, quando você não tiver acesso imediato a essas substâncias. Farei um vídeo no futuro breve a respeito de como usar cada um deles e por que não jamais perder o seu tempo com antibióticos. Você também deve proteger a sua mucosa. O muco produzido ele serve para revestir a barreira gástrica, para você não ter problemas do ácido machucar você, aquelas sensações horríveis. Então, um protocolo interessante é o uso de L-glutamina, sempre de estômago vazio, de 2 a 5 gramas ao dia. Usar também o zinco, por exemplo, você pode usar de 30 a 50 miligramas uma vez ao dia após uma refeição. Vitamina A, em torno de 5.000 UI ao dia após a refeição, uma única vez. E a B5, 500 miligramas após a refeição, uma vez ao dia.
Você tem hipercloridria, excesso, mas a sua digestão tem que ser rápida. Mas e quando a pessoa que tem excesso fez todos os testes anteriores citados, deu que ela tem excesso de ácido, mas a digestão está lenta, o que acontece? É provável que ela tenha um excesso de HCl e um déficit de pepsina. Então, o protocolo seria repor a pepsina, fazer essa suplementação após cada refeição de 70 mg. E no caso de falta de ácido, hipocloridria, onde 95% das pessoas têm, é esse que nós vamos nos focar agora. Você pode usar suplementos especiais e temperos. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Nos suplementos, você pode usar, por exemplo, zinco, 30 a 50 mg, uma vez ao dia após as refeições. Vitamina B6 para melhorar a síntese de ATP após a refeição, de 1 a 2 vezes ao dia. Vitamina B1, uma dose de 100 mg, uma vez ao dia, sempre após as refeições. Solução Lugol, lembra que eu falei? Pessoas com deficiência de iodo têm déficit de ácido clorídrico, estão num quadro de hipocloridria. Então você comeu, você vai tomar de 1 a 5 gotas. Após aquela maior refeição do seu dia. Então isso vai ajudar muito você no seu processo digestivo, além de fazer maravilhas para a sua saúde, né? E um assunto vai ser abordado no futuro próximo. Bom, você tem que usar betaína HCl. Preste atenção, betaína tem que ser a HCl e não somente betaína. Betaína sem o HCl, ela é a trimetilglicina. E ela ajuda no processo de metilação, a você não ficar com hiperhomocisteinemia. Não é o caso aqui. Nós queremos nos focar na qualidade da digestão estomacal, na produção de HCl. Então ela vai te fazer produzir HCl e você pode ir aumentando a dose até descobrir essa dose ideal e aumentando com segurança. Por quê? Porque ela estimula o seu próprio corpo na produção. Existem pessoas que usam ácido clorídrico direto para fazer esse tratamento. Pode. Só que se você erra a dose, você pode parar no hospital, com uma úlcera, né? Então, isso aqui é seguro, porque por estimular o corpo a fazer isso sozinho, e o corpo é inteligente, tem mecanismos autorregulatórios, você não vai ter problema algum em ir aumentando a dose. Mas o recomendado começa em torno de 100 a 300 mg, tanto faz, antes ou após as refeições. E vai vendo como vai melhorar muita coisa. Bom, e temperos? Você tem que usar o cloreto de sódio. Só que não use o sal comum, o sal de cozinha branco, refinado, que não serve para absolutamente nada. Você deve usar o sal rosa do Himalaia, que tem em torno de 84 a 87 minerais, agora não lembro ao certo. Mas é um remédio natural que deve ser usado à vontade. E não causa hipertensão, até ajuda a baixar a hipertensão. Assunto que iremos abordar mais para frente. Bom, você pode usar pimenta, alecrim, gengibre, tudo isso vai ajudar na sua produção de HCl. E usar o óleo de aloe vera. Mas se você não tiver acesso ao óleo devido ao preço ou devido a algum outro motivo, você pode pegar a planta babosa, cortar a polpa, a parte interna da planta, e bater no liquidificador com um pouco de suco de limão para melhorar o gosto, por exemplo. E aí você vai tomar 10 minutos antes das refeições, de 2 a 3 colheres de sopa, o que equivale de 20 a 30 ml. E o que acontece? O aloe vera ele é um adaptógeno, ou seja, ele equilibra o pH gástrico. Se estiver baixo, aumenta. Se estiver excessivamente aumentado, ele abaixa. Ou seja, poderia ser usado também lá nos protocolos de hipercloridria. Fica aí a dica. Ajuda na produção de muco, melhorando o revestimento, a sua barreira gástrica contra a ação do HCl e a produção de enzimas digestivas. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido útil e que mais um mito tenha sido quebrado. Novos assuntos muito interessantes serão abordados ao longo dessa estrada. Um abraço a todos, até a próxima.